Terminou o primeiro semestre com 6 CPIs ativas, entre elas a que mais mobiliza o governo é a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Quem vem contar pra gente como está o andamento dessas CPIs é o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, conta pra gente. Agora a expectativa é a retomada, após o recesso do Congresso Nacional. Só que olhando essas últimas semanas, vários requerimentos foram analisados. Cerca de 417 requerimentos foram analisados nas últimas reuniões da CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro, com diversas oitivas, inclusive a última do ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e que ficou em silêncio, na verdade. E, diante disso, ele foi representado. Houve uma denúncia na Justiça Federal do Distrito Federal, já que ele ficou em silêncio. Entre esses outros requerimentos, a retirada de vários sigilos, inclusive do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que chegou a ser ouvido na CPMI. E agora, recentemente, durante o final de semana, o ministro Luiz Roberto Barroso solicitou à CPMI que explique a justificativa de retirar este sigilo. Então, existem várias discussões e a expectativa é que após o recesso seja analisado e aprovado um requerimento a fim de ouvir o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que entre os aliados do governo Lula aqui no Palácio do Planalto é considerado quem incentivou os atos. É importante ressaltar que Jair Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, naquele emblemático 8 de janeiro, quando houve a invasão aqui no Palácio do Planalto, na Suprema Corte e também no Congresso Nacional. Além disso, na retomada após o recesso, requerimentos como a retirada de sigilo e também de informações, várias imagens e relatórios da agência de inteligência que colocaram sobre um sigilo. De um outro lado, a CPI do MST, que também investiga essas invasões do Movimento Sem Terra, vem ganhando força. Lá, o cenário é muito diferente. A oposição é maioria, o que dificulta a vida de aliados do governo. Diversos nomes foram aprovados e serão ouvidos após o recesso. Inclusive o nome de G. Dias, que era o chefe do GSI, estava de plantão aqui no Palácio do Planalto e acabou, entre outros homens que estavam ali de plantão, oferecendo água aos invasores. O nome de Rui Costa, que também era aguardado, o requerimento foi retirado da agenda. Existe a expectativa de retomar essa discussão e Rui Costa ser ouvido sobre a retomada de áreas que foram invadidas somente na gestão do governo Lula. Entre essas outras reuniões sobre a CPI, que investiga as ONGs e também as apostas de futebol. São assuntos que renderam e acabam dificultando a imagem e a mesma articulação do governo no Congresso Nacional. Esperar este recesso e se eles vão retornar com esse ânimo de continuar investigando, só que, de fato, esse olhar está voltado para os atos do 8 de janeiro, viu, Paula? São muitos os desdobramentos dessa CPI dos atos do dia 8 de janeiro. De fato, tudo vai ficar para depois do recesso. Bruno Pinheiro falando de Brasília, a gente gira os nossos comentaristas. Diogo Schelp, olha só, depois da CPI da Covid-19, que teve todos aqueles desdobramentos que a gente sabe, parece que depois dela tudo vira CPI. De fato, as investigações que são feitas em cima dessas CPIs, elas são muito válidas. Mas como que essa CPI dos atos do dia 8 de janeiro pode não virar apenas um caso polêmico, de muita discussão, de muito debate importuno aí para essa situação? Muito difícil, viu, Paula? Porque, na verdade, essa CPI, ou essa CPMI, já começou com um desvio, né? Ela começou primeiro com uma intenção de oposicionistas de vender uma ideia, uma releitura dos fatos, afirmando que, de certa forma, haveria uma certa conivência do governo, que o governo, que era, na verdade, vítima de uma tentativa de ruptura institucional, tinha interesse em que aquilo seguisse adiante por algum motivo muito insólito. E os governistas entraram para valer nessa CPMI para combater essa narrativa. Então, no fim das contas, é uma CPI que não tem o propósito, de fato, de elucidar os fatos. Isso vai estar acontecendo ali nas investigações da Polícia Federal, no âmbito do STF, porque
Na CPI, o que a gente tem apenas é essa guerra de discurso entre oposição e situação. Guerra de discurso que a gente sabe, né, Capês, que hoje em dia é muito comum, principalmente justamente para ir para as redes sociais, né, como a gente vê acontecendo por aí. E aí, Capês, foi baixo o desempenho das CPIs até o momento, agora entra em recesso, voltam somente depois ali lá para o mês de agosto? Olha, é muito triste essa CPI dos atos de 8 de janeiro, está se transformando num verdadeiro circo, sem nenhum compromisso técnico com a apuração da verdade, sem com compromisso de buscar a individualização das responsabilidades, procurar identificar quem financiou os atos de 8 de janeiro, quem se omitiu propositadamente para que aquele ato acontecesse, quem foi predeterminado a invadir prédio público e depredar patrimônio público, e quem estava ali andando, caminhando, imaginando que participaria de um protesto pacífico. Nada disso é discutido. O que se quer, na verdade, é desgastar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou o governo atual. Ou seja, a CPI faz mais uma vez aquele papel que já conhecemos. É um circo de horrores, de vergonha alheia.